uma vez pela tua palavra. Amém. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías capítulo 38. Livro do profeta Isaías, capítulo 38. Eu quero ler um verso apenas, o versículo 1. Diz assim o verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Muito bem, apenas este verso 1, meus irmãos. O rei Ezequias foi um rei que durante 29 anos reinou em Israel. Quando nós lemos um pouco a história dos reis de Israel, nós vamos perceber que Ezequias foi um dos melhores reis que Israel já teve. Foi um rei que se opôs de uma maneira muito veemente contra a idolatria. O rei Ezequias, ele deu ordem para que fosse destruído todo o resquício de idolatria que havia em Israel. A Bíblia diz que ele foi um rei que guardou os mandamentos do Senhor e foi um homem que confiou tanto no Senhor que antes dele e depois dele não houve nenhum outro rei que depositou tanto a sua confiança em Deus como o rei Ezequias. E por isso Deus o abençoou. Mas ainda que ele tenha sido um homem tão cheio de qualidades, este homem, ele veio a ter uma enfermidade. A enfermidade de Ezequias era uma enfermidade tão grave que iria levá-lo à morte. Por isso Deus disse para Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer desta enfermidade. Deus disse para ele: antes que você morra, existe algo que você precisa fazer. Então, põe em ordem a tua casa. Esta expressão, põe em ordem a tua casa, significa simplesmente o seguinte: antes de você partir, dê algumas orientações aos seus familiares. Diga a eles algumas coisas importantes que eles precisam fazer agora que você vai partir. Significa só isso. É mais ou menos aquilo que Davi fez quando estava no seu leito de morte. Davi, ele estava já prestes a partir e ele chama o herdeiro do trono, o seu filho, Salomão. E ele diz assim para Salomão: Salomão, eu já estou indo pelo caminho dos mortais. E eu quero que você obedeça ao Senhor, que você obedeça os mandamentos do Senhor. Quando você e os seus descendentes forem obedientes, então não faltará sucessor ao trono de Israel. Obedeça ao Senhor. E ele então começa a instruir o seu filho Salomão. Ele põe em ordem a sua casa, ele dá as suas últimas palavras às pessoas que precisavam ouvir algumas coisas importantes. Nós ficamos aqui olhando essa experiência de Ezequias, falando um pouco a respeito do leito de morte de Davi. E o que nós não podemos esquecer é que essa experiência da morte é uma experiência que todos nós vamos passar. Se Jesus não vier buscar, todos nós, todos os que estão vivos, passarão pela experiência da morte. E enquanto nós estamos vivos e não sabemos o dia da nossa partida, existem coisas que nós precisamos fazer antes de partir.
Nós precisamos pôr em ordem a nossa casa, nós precisamos colocar algumas coisas em prática antes da nossa partida. Pastor, mas que palavra mais sombria, falar de morte em pleno domingo de manhã. Eu vim aqui para ouvir uma palavra que me erga, que me levanta. Que papo é esse de morte? Ora, a Bíblia fala sobre isso. O apóstolo Paulo, ele falava sobre a morte sem assombro nenhum. Ele dizia, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E quando ele vai já para o finalzinho da sua vida, quase apagando as luzes, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, ele diz, olha, é chegado a hora da minha partida. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E Paulo, ele estava aqui dizendo, está na hora da minha partida. Só que eu já pus em ordem a minha casa, eu já fiz coisas que precisavam ser feitas. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Nós devemos falar sobre essa questão de morte sem assombro nenhum. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós temos uma esperança. Temos ou não temos? Nós temos uma esperança. Nós temos que viver aqui nesta terra com uma mochila nas costas. Essa mochila nas costas, ela simboliza de que nós estamos aqui prontos para partir. Que nós aqui estamos apenas num acampamento, porque a nossa pátria, ela é celeste. Ela está lá em cima. É uma pátria superior. Nós estamos aqui para o cumprimento de um propósito soberano de Deus, o qual Ele já determinou e determinou todos os nossos dias. Alguém certa vez disse que antes de partir, uma pessoa precisa fazer pelo menos 3 coisas. Precisa plantar uma árvore. Você já plantou? Não? Precisa ter filhos e precisa escrever um livro. Não sei quem disse isso, mas o que eu sei é que plantando uma árvore, tendo filhos ou não, ou escrevendo ou não um livro para deixar para a memória, nós sabemos que existem coisas que precisam ser feitas antes da partida. Existem pessoas, eu já ouvi isso, né? Não sei se você já ouviu, antes de eu morrer, a pessoa fala assim, né? Antes de eu partir, antes de eu morrer, eu quero construir uma casa primeiro. Né? Eu quero ter um patrimônio. Antes de partir, eu quero fazer a viagem dos meus sonhos. Né? Eu não sei quais são as coisas que você vislumbra fazer antes da sua partida. Mas eu gostaria de apontar nesta manhã para os irmãos, sob um nível espiritual, pelo menos 4 coisas que nós precisamos fazer antes de partir. Antes de partir, nós precisamos colocar em ordem algumas coisas. E colocar em ordem aqui é realizar algumas coisas em vida. Assim como Paulo fez. Ele disse, eu estou pronto para partir, mas eu já fiz o que eu tinha que fazer. Eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E eu quero mostrar para os irmãos que além de combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé, existem mais algumas coisas que nós precisamos fazer antes de partir. Primeiro, antes de nós partir, eu e você, nós precisamos estar certos de que a nossa vida está entregue a Jesus. E depois, viver completamente para Ele. Antes de partir, precisamos estar certos de que entregamos completamente, estamos entregues completamente ao Senhor. E vivamos completamente para Ele. O pior não é morrer. O pior é partir sem Cristo. Nós precisamos ter a plena certeza, viver com uma leveza no coração, entendendo que nós ancoramos a nossa alma em Jesus. Nós precisamos viver certos e seguros de que nós estamos fazendo o depósito certo.
A nossa vida, ela está depositada em Cristo, ela está entregue a Jesus. A vida, ela tem um outro sentido. E ela adquire um sentido nobre quando nós, então, temos a experiência de dizer para o Senhor: Senhor, a minha vida está totalmente entregue em tuas mãos. E quando nós vivenciamos essa entrega, quando nós vivemos esse sentido nobre de ter a nossa vida, a nossa alma depositada em Cristo, que é o Salvador, então nós aprendemos e nós vivenciamos a realidade de poder viver completamente para Ele. Ninguém pode viver completamente para o Senhor se, em primeiro lugar, ele não entendeu a importância de ter toda a sua vida entregue a este Salvador. Como é que eu vou viver de uma forma completa para alguém se eu não entendo, se eu não sei que a minha vida está em primeiro lugar entregue nas mãos dele como meu único e suficiente Salvador? Quando nós vivemos totalmente entregues ao Senhor, nós também vivemos completamente para Ele. Isso significa que nós vivemos essa nossa vida não mais para agradar a nós. Você já percebeu e já conheceu pessoas que vivem vivendo a sua vida para agradar a si mesmas e parece que elas vivem insatisfeitas? Existem pessoas que dizem assim: eu só vou ser feliz se eu tiver isso. E pode ser que ela até consiga ter, que Deus pela misericórdia permita, mas quando a pessoa consegue, ela diz: pois é, mas parece que eu quero mais. Parece que eu não encontrei ainda aquilo que realmente me satisfazia. Quando lá atrás eu não tinha, parece que o que faltava era só isso. Agora que eu tenho, parece que não me satisfaz. O homem, ele vive numa busca insaciável por satisfação. E ele jamais vai encontrar a sua satisfação a não ser em Cristo. Ele precisa aprender que para sentir-se satisfeito e ser um homem, uma mulher bem-aventurado, bem-aventurada, ele precisa estar totalmente entregue ao Senhor. O Senhor é o nosso porto seguro, é onde a nossa alma está confiada, e aprender a viver para Ele. Nós só nos sentiremos satisfeitos quando vivemos aqui para o Senhor completamente. Vivemos na providência dEle, vivendo para Ele, durante todo o tempo de vida que Ele tiver aqui para nós. Nós não sabemos o dia da nossa partida, mas nós seremos satisfeitos e bem-aventurados quando vivermos aqui para Ele. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 15, ele diz o seguinte: Cristo morreu por todos, para todos que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por Ele morreu e ressuscitou. Ele diz que se nós somos de Cristo, então agora nós precisamos viver para Ele, porque Ele morreu em nosso lugar e ressuscitou para a nossa esperança. Entende qual é o propósito? Entende por que nós, antes de partirmos, precisamos ter a nossa esperança ancorada nele, estarmos entregues e viver completamente para o Senhor? Então, viva para Deus, busque fazer a vontade dele, e você sentirá uma pessoa bem-aventurada. Você sentir-se-á satisfeito, satisfeita, quando aprender a viver completamente para ele. Viva para servir ao Senhor. Você tem os dons que o Senhor lhe deu, os talentos que Ele lhe deu, não se furte do privilégio de colocar em prática isso, não se sinta realizado apenas por estar sentado, mas viva para Ele e o sirva intensamente. Viva completamente para o Senhor, faça a sua vontade, obedeça ao Senhor. Se nós hoje temos um Salvador e um Senhor, não é mais para vivermos para o senhorio daquilo que o meu coração me pede para realizar e fazer, mas para o Senhor.
Viver para o Senhor deve ser o grande propósito nosso. Enquanto nós estamos aqui, enquanto não chegou o dia da partida, e nós nunca saberemos exatamente o dia dessa partida, pode ser que hoje seja o último dia, não sei, mas até aqui, vamos então fazer aquilo que precisa ser feito do ponto de vista espiritual. Vamos viver completamente para Ele. E o grande desafio para mim e para você, meu irmão, é todos os dias nós perguntarmos, quem sabe no final de um dia, no finalzinho da noite, você dizer, Senhor, diga para mim se hoje eu pude viver para o Senhor. Quando eu me levantei nesta manhã, o meu desejo era fazer a tua vontade, ou eu já levantei desejando fazer aquilo que estava no meu coração? Se eu já levantei hoje pela manhã, dizendo para o Senhor que eu ia fazer aquilo que estava dentro do meu coração, então me corrija no final desta noite. E me ajude para que no amanhecer de um novo dia, haja em meu coração um novo propósito, que é antes da minha partida, viver completamente para o Senhor. Porque o Senhor é o meu Salvador, o Senhor é o meu Deus, o Deus completo, e deseja que a minha vida seja vivida completamente para o Senhor. Viva para o Senhor completamente, entregue-se completamente, se dê para o Senhor. É assim que nós precisamos viver antes de partirmos. Mas há também, em segundo lugar, algo que nós precisamos fazer antes da nossa partida. Acerte todas as pendências que houverem em sua vida. Quando nós falamos em pendências, não são apenas pendências financeiras, viu? Tem gente que diz assim, puxa, eu não posso partir sem acertar o meu crediário lá. Puxa, eu não posso partir sem pagar aquele empréstimo lá. É interessante você pensar nisso, mas quando eu falo de pendências, eu não estou falando de pendências financeiras. Nós estamos falando de pendências nossas, dos nossos dias, e pendências que às vezes nós temos com outras pessoas. Existem pessoas que, no seu leito de morte, ela entende a necessidade de reconciliar-se com algumas pessoas. E eu acredito que a gente não precisa chegar a esse ponto de estar num leito para que a gente possa viver de coração puro e bem em nossos relacionamentos com todas as pessoas, mesmo porque ninguém precisa estar doente num leito de morte para partir. Nós não sabemos o dia da nossa partida. Talvez a ordem que nós estamos precisando colocar em nossa casa seja realmente acertar algumas pendências. Então, antes de partirmos, vive em paz com todos. Não sejamos brigões. Sabe o brigão que briga com muita gente? Briga com gente da família, briga com vizinho, briga com irmãos. Faz até aquele sinal de criança, né? E de mal. Quando a gente começa a viver a vida e você percebe que as coisas são tão passageiras e efêmeras, e que você vê pessoas sofrendo ao seu redor, e você vê tanta coisa acontecendo, fruto do pecado também, você percebe assim, por que tanto ódio, hein? Por que tanto ressentimento? Por que tanta amargura? Por que tanto desprezo ao próximo? Por que tem que ter um negócio chamado Dia de Consciência Negra? Por quê? Será que eu mesmo, estando em Cristo, tenho enxergado o meu próximo de uma maneira diferente por causa da cor da pele? Por quê? Irmãos, quando nós passamos a conhecer o Evangelho, nós somos sim despertados por algumas coisas que a gente não tinha pensado.
Quanta bobagem a gente carrega no coração, quanta bobagem nós carregamos dentro de nós, na alma, e que nos atormenta e nos faz até mesmo atormentar outras pessoas. Vamos viver antes da nossa partida sem ressentimentos. Houveram problemas? Houveram. Problemas comigo e com alguma outra pessoa ou com pessoas podem acontecer a qualquer momento. E foi por isso que Jesus ensinou como é que nós devemos agir. Jesus, ele não imaginou que nós viveríamos tão bem uns com os outros. Por isso que ele ensinou o perdão. Foi por isso que ele ensinou a servir. Foi por isso que ele ensinou o amor. Ele disse o que é que nós precisamos fazer para vivermos bem uns com os outros. Sem pendências, vivendo bem os nossos relacionamentos, vivendo bem com os nossos irmãos em Cristo, vivendo bem com os nossos familiares, com os vizinhos, com os amigos. Paulo, quando escreve à igreja em Éfeso, ele diz: longe de vós toda a amargura. Ele diz: perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Você precisa voltar a conversar com alguém? Há alguém lá atrás que você precisa chegar e dizer assim: ó, vem cá, vamos tomar um café? Falei para minha esposa fazer um bolo de fubá aqui. Vamos sentar? Está lembrado? Aconteceu isso, isso e isso. Me parece que você está chateado comigo. E eu aqui, vasculhando as gavetas da minha mente, me lembrei que eu ainda não tinha tido uma conversa com você e não tinha pedido perdão ainda. Você me perdoa? Aí, assim, depois desse bolo aqui, lógico que eu te perdoo. Pois é. Você me perdoa, eu agi de uma maneira infantil. Talvez lá no passado eu era tão imaturo ainda. Hoje Deus, por sua graça, me deu maturidade cristã e hoje eu estou vendo mais amplamente o que eu não via antes. Você me perdoa? Perdoa, lógico. Mas você também me perdoa? Porque, lógico. E pronto. Resolve tudo. Conversa. Acerta o que precisa ser acertado. Antes da nossa partida, é preciso colocar algumas coisas em ordem. Não vale a pena professar a nossa fé tendo algumas pendências para serem resolvidas. Talvez a gente precisa conversar com alguém tão próximo de nós e acertar algumas coisas, ainda que essa pessoa diga: eu já até esqueci disso. Mas talvez você enxergue essa necessidade de acertar. Faça isso. Acerte essas pendências. Vamos viver de coração puro, limpo, em paz com todos. É assim que precisa ser. É assim. Seria interessante que, se nós quiséssemos deixar coisas para as pessoas que ficarem, que a gente possa deixar um exemplo de vida, né? Eu não digo que seja algo errado, mas parece que a gente percebe tantos pais querendo deixar bens para os seus filhos, não é? Eu quero deixar isso, quero deixar aquilo, quero deixar aquilo. Às vezes a gente deixa pensando no bem e a gente acaba deixando motivo de briga para aqueles que vão ficar. Eu acredito que o que a gente precisa realmente deixar na memória para as pessoas que ficam é um legado de boa consciência e de exemplo e de coisas boas que a gente pôde passar em vida para as pessoas que ficarem. Se você puder deixar, deixe algo de material. Mas não se preocupe tanto com isso. Preocupe-se da forma que os seus filhos vão lembrar de você. Se preocupe com a forma com que as pessoas vão lembrar de você naquilo que você era como caráter. Existem pessoas que já partiram há muito tempo, mas nós falamos delas como se elas estivessem aqui do nosso lado agora, porque elas deixaram tanta coisa boa para a gente. Um exemplo de fé, um exemplo de caráter. Pessoas que às vezes não eram nem
estudadas, que elas não, com todo respeito, pessoas que não tinham um canudo, mas eram muito mais tratáveis e gente mesmo, do que pessoas que estão cheias de canudo nas mãos. Então, acertar algumas pendências e deixar exemplo de vida para as pessoas que ficam são as melhores coisas que a gente possa imaginar. E pedir a Deus que nos ajude. Isso nós precisamos fazer antes de partir. Terceiro lugar, antes de partir, esforce-se para ser a melhor pessoa que você puder. Não me interprete mal, por favor. Eu não estou falando aqui de pessoas perfeitas. E não estou falando de competição. Eu vou agora ser a melhor pessoa, vou ser melhor do que aquele. Tire isso da sua mente. A ideia aqui não é perfeição e não é você competir e achar-se melhor do que ninguém. Não. Não é isso. Não é para aguçar e ativar orgulho de ninguém. A ideia é que você se esforce para ser a melhor pessoa que você puder ser, no sentido de ser um imitador de Cristo. Você jamais poderá ser o melhor homem ou a melhor mulher que você puder ser, se você não tiver um referencial de valor. Quem é o teu referencial? A gente fica muito preocupado, porque principalmente a juventude tem tido muitos referenciais errados. Existem pessoas dentro da igreja que estão com referenciais errados. Existem referenciais na terra e principalmente no céu que nós precisamos ter. Nós devemos ser a melhor pessoa que nós pudermos ser, imitando a Cristo, não para que os homens nos exaltem, não para que venhamos a subir num pedestal e olharmos as pessoas lá embaixo, como se nós estivéssemos muito mais altas do que elas. O objetivo é para que as pessoas vejam Jesus em nós, para que Jesus seja visto através de nós. Isso é bíblico. Jesus disse para os seus discípulos: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Façam obras, vivam de uma forma diferenciada, para que a luz de vocês brilhem, para que os homens vejam vocês brilhando e a glória seja para o Senhor. É assim que é. Esforcem-se para serem pessoas diferenciadas, para serem sal, para serem luz, não para que vocês sejam exaltados, mas para que os homens olhem para vocês e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu desejo isso. Acredito que este é um bom desejo que nós podemos desejar. Que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus. Desejo me esforçar para cada dia mais poder ser melhor, não como ser o melhor das pessoas, mas ser o melhor que eu posso para o Senhor. Por isso, eu e você podemos ser mais amáveis do que talvez nós estejamos sendo. Seja amável, seja gentil, seja bondoso. Quem sabe esteja faltando em nós sermos mais misericordiosos e compassivos. Seja o melhor marido que você puder ser. Se você for pai, procure ser o melhor pai, não um pai perfeito, não um marido perfeito, mas seja o melhor que você puder ser. Seja a melhor esposa que você puder ser. Você tem certeza que tem sido a mulher sábia que Deus deseja que você seja? Companheiro, apoiador do teu marido, ajudadora,
incentivadora, sabe a hora certa de dar boas palavras e a hora certa de ficar caladinho. Seja o melhor profissional que você puder ser. Respeite os seus colegas. Seja submisso ao seu chefe. Chegue antes do horário e saia no seu horário certinho. Seja grato por ter um trabalho, respeite as pessoas que estão ao seu redor. Faça o seu trabalho com esmero, com dedicação, faça o melhor, perto e longe do chefe. Faça por causa do Senhor. Esforce-se para ser o melhor. Como servo, como ser humano, repito, não para ser melhor que ninguém, mas para ser o servo que Deus deseja que você seja. Antes de partir, nós precisamos estar certos de que a nossa missão como cristão, nós estamos fazendo. Não se contente com qualquer vida. As pessoas, elas dizem assim, eu sou pecador mesmo. Eu sou fraco mesmo, eu sou limitado. É verdade. Somos pecadores. Somos tão fracos, temos tantas limitações, mas não se acomode com isso. Não se acomode. Eu sou e vou continuar sendo pecador, mas eu vou usar isso como bengala para viver errando, para viver sendo quem eu sou. Se eu posso ser melhor para a glória de Deus, então eu vou ser. Já que eu tenho um referencial de valor que é Cristo, então por que não olhar para Ele e seguir os passos de Jesus? Então, antes de partir, esteja certo de que você está sendo um cristão, que também é até digno de ser imitado por outros. Como Paulo disse, né? Sejam os meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Quarto e último lugar. Antes de partir, fale da sua fé a todos que você tiver oportunidade. O que dá medo é de que as pessoas elas saibam que eu sou São Paulino, mas que elas não saibam que eu sou cristão. Tem gente que é conhecido como sendo o grande flamenguista, mas ninguém sabe que ele é cristão. Ele fala com uma empolgação do time dele, mas ele é um cristão que vive na surdina. Diferente disso, antes de você partir, se você é de Deus, vamos voltar lá para o primeiro ponto, se você já está com a sua alma ancorada em Jesus, então diga para todo mundo quem você é. Esses dias eu não me lembro para quem, acho que era para o Rafael, eu estava dizendo assim para ele, olha, aqueles que são engenheiros e estão numa empresa, eles, na verdade, eles são ali servos de Deus disfarçados de engenheiro. Porque onde nós estivermos, em primeiro lugar, nós somos servos de Cristo. Não é assim, meus irmãos? Nós não somos servos de Cristo apenas aqui e lá fora. Nós somos, às vezes, até pior do que alguns que não conhecem a Cristo. Não, nós somos servos em todos os lugares. Agora não estou na minha cidade, eu estou numa cidade a 3.000 quilômetros da minha. Aqui eu posso fazer Não, você não pode fazer o que você quiser. Crente é crente em qualquer lugar. Quando Daniel e seus amigos saíram de Jerusalém, eles continuaram sendo os mesmos na Babilônia. Não é? Não se contaminaram com as iguarias do rei. Eles não se dobraram à estátua que o rei havia mandado fazer. Estava tão longe da Babilônia, mas crente é crente em qualquer lugar. Em todo lugar onde nós somos de Deus. Por acaso o Espírito Santo fica na nossa casa? Nossa casa não somos... Aqui nós não somos santuário dele?
E na verdade, Ele está em todos os lugares? Sim. Então vamos ser de Deus em todos os lugares. Fale dele aonde você estiver. Fale da sua fé. Testemunhe quem você é. Diga que você é cristão. Diga que você é de Jesus. Lá em Atos, no capítulo 9, quando Saulo deixou de ser Saulo e passou a ser chamado depois para frente de Paulo, diz lá que quando ele foi alcançado pelo Senhor, daquela forma tão diferente, ele começou a pregar, ele começou a falar, ele começou a ir para as sinagogas e dizer quem era Jesus. E é assim que deve ser conosco. Nós devemos começar a dizer para todos quem é Jesus. Eu sou de Cristo, eu sou dele, a minha vida é dele. Pregue o Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, disse Paulo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então fale desse poder que agiu na sua vida, que te transformou, que te fez um novo homem, uma nova mulher. Fale da tua fé. Não tem importância, viu? Se quiser falar de política, fale de política. Quer falar sobre futebol? Fale sobre futebol. Quer falar do preço alto nos supermercados da cidade? Fale. Fale de tudo, mas fale de Cristo também. Fale de Jesus também. Antes de partir, a gente precisa testemunhar com a boca e com a vida quem é aquele que nós cremos e que nos salvou. Não sabemos o dia da nossa partida. Quanto temos falado de Jesus? Quanto temos vivido de Jesus? Alguém disse certa vez assim: vivamos hoje como sendo o último dia da nossa vida. Como não sabemos o dia da nossa partida, pode ser hoje, ou amanhã, ou depois, o último dia. O fato é que a pessoa que disse vamos viver hoje como se fosse o último dia, ele está querendo dizer que a gente precisa viver da melhor maneira. E eu acredito então que a gente precisa viver dessa forma, completamente para o Senhor, tendo a certeza de que não há pendências na nossa vida. Nós estamos em paz, os nossos relacionamentos estão bem. Eu pedi perdão para quem tinha que pedir perdão, perdoei quem eu tinha que ter perdoado. Não sou uma pessoa amarga, não sou uma pessoa azeda, porque não vivo com ressentimentos, não tenho amargura. Eu sou alguém que me esforço para imitar a Cristo, ainda que não chegue nem aos pés dele, mas sou alguém que procuro imitar a Cristo, né? Me veio agora à mente aquela passagem quando João Batista falou para o povo, né? Vem alguém depois de mim que eu não sou nem digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele estava falando de Jesus. Não chegaremos nem aos pés do Mestre. Mas se ele for o nosso referencial de valor, nós estaremos no caminho certo. E antes de partir, falemos deste Evangelho que chegou até nós com poder. Lembro até hoje, quando chegaram na minha casa. E na simplicidade daquela irmã, ela disse assim para mim: Jesus ama você, sabia? E ela disse: Ele tem uma obra na sua vida. Você quer que eu faça uma oração para você? Eu falei assim: eu quero. Que bom que alguém veio e um dia falou de Jesus. Falou só isso. Uma irmã simples. Ela não me doutrinou, não me discipulou também, e não falou nada de teologia. Ela só disse que Jesus me amava. E o restante, o Salvador mesmo fez na minha vida. Que bom. Quando você tiver que falar de Jesus, não se preocupe de derramar o seu conhecimento teológico, não. Você precisa de Jesus. Ah, é? Por que eu preciso de Jesus? Porque você é um pecador que está caminhando para o inferno. Jesus morreu para dar vida abundante. Ele já pagou o preço lá na cruz. Ele morreu por gente que nem você.
pecador, miserável, mas se você recebê-lo, você terá agora um pai e você será filho. Diga o Evangelho, diga quem ele é e mostre que há um Salvador suficiente no céu para salvar. O Senhor faz o que precisa ser feito. O que nós precisamos é só abrir a boca e dizer o que os homens precisam ouvir. Que Deus nos dê a sua graça, nos fortaleça cada vez mais para que, enquanto estivermos na nossa caminhada, possamos colocar a nossa casa em ordem, vivendo da maneira que precisamos viver, para que possamos dizer como Paulo, já é chegada a hora da minha partida. Mas eu estou consciente de que eu já fiz tudo o que precisava ser feito a nível espiritual. Vamos orar, meus irmãos? Falar com Deus? Nós queremos estar preparados para nos encontrar com o Senhor, ó Deus amado. Obrigado por ter se revelado a nós através do Filho. Obrigado pelo poder da Tua palavra operante em nós. Obrigado porque somos hoje, como Teus filhos, santuário do Teu Santo Espírito. Obrigado porque a presença do Teu Espírito em nós traz a cada um de nós a garantia de que somos filhos de Deus. Que título maravilhoso, ser filho de Deus. Senhor, tão certo como estamos vivos, certo também é que um dia nós partiremos. O Senhor jamais dirá para nós o dia, mas o Senhor nos diz para estarmos preparados para esta partida. E nesta manhã nós vimos que estar preparados significa viver aqui completamente para o Senhor, já que o Senhor tem se colocado como sendo o Salvador da nossa vida. Nós queremos viver aqui com a nossa vida em dia, sem pendências alguma. Queremos estar em paz com as pessoas. Queremos viver com um coração puro, sem amarguras, sem ressentimentos. Com a nossa vida reta, com os nossos relacionamentos em paz. Desejamos ser, para o louvor da Tua glória, homens e mulheres que vivam aqui testemunhando do Senhor e que possamos também, através da nossa palavra, através da nossa vida, comunicar o Jesus que nós servimos. Ajuda-nos a testemunhar, ajuda-nos a abrir a boca e dizer que Jesus é o Salvador. Ajuda-nos a viver hoje cheios de esperança, com a mochila nas costas, sabendo que a qualquer momento seremos transferidos para a nossa pátria celestial. Lá está o nosso tesouro. Lá não haverá choro, lá não haverá peso, lá não haverá nada que nos perturbe. Felizes são aqueles que já ouviram o Teu chamado. Nós ainda labutamos, ó Deus. Nós ainda estamos aqui nesta nossa caminhada. Pedimos ao Senhor que nos dê forças, que nos dê um ânimo revigorado, nos dê olhos para enxergar Jesus e estejamos preparados para habitar o nosso lar celeste. Obrigado porque nele há toda a esperança para toda e qualquer pessoa. Em nome dele, do nosso Redentor, nós oramos nesta manhã. Amém. Amém. Queridos irmãos, antes de nós sairmos, só lembrando que o próximo domingo, o último domingo, dia 29, semana que vem, pela manhã, o nosso culto missionário. Então, os irmãos que trazem as suas ofertas, não esqueçam de trazê-las e venham com o coração preparado para ouvirem mais uma vez uma porção da palavra de Deus sobre o nosso desafio de sermos quem devemos ser como servos aqui, proclamando a verdade de Deus. Próximo domingo,
de manhã. E no domingo à noite, dia 29, né? Próximo domingo, será o nosso culto de gratidão a Deus pelo aniversário da nossa igreja. 46 anos de existência. Nós queremos agradecer ao Senhor. Então os irmãos estejam em oração por esse culto também. E no dia 28, próximo sábado, último sábado do mês, haverá então a programação das crianças. 3 horas aqui na nossa igreja. O encontro da garotada será com os seus pais, né? As crianças vão ficar sentadinhas com seus pais no banco, com máscara, higienização, mas para ter um fechamento desse ano com as crianças, né? Então, não se esqueçam, meus irmãos, nós temos então aí atividade dia 28 e 29. E dia 28 também, sábado, reunião dos jovens, né? Vai ser aqui na igreja às 7h30. Todos os jovens estão aí convidados e também conclamados a virem, não é, Daniel e Esther? Os jovens devem vir para esse momento importante, ok? Deus abençoe a todos os irmãos, que à noite possamos novamente estar aqui, se for a vontade de Deus, para o nosso tempo de culto, de edificação. Meus queridos irmãos, vamos agora sair e vamos embora, tá? Não vamos ficar conversando, não. Nós precisamos tomar cuidado, tá bom? Deus abençoe a todos, até mais. Nós vamos ter reunião agora, os presbíteros, não se esqueçam, nossa reunião. Deus abençoe.